Oh, malta, os blogs para mim eram ação. As redes são reação. É Ora, uma coisa pronto, totalmente fechem o diferente. programa. Desliga. Fechem Acabou. o programa. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso livro de instruções radiofónico para o mundo vasto da cultura popular. Esta semana, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes, juntos de novo, claro está, desta vez para falarem sobre blogs. Até a palavra já soa a coisa antiga, cada vez que dizem blogs, não é? Coisa arcaica. Foi no início do século XXI que criaram um espaço único, afirmaram-se, criaram estrelas e depois foram desaparecendo. Nos últimos dias voltaram a ser notícia depois do portal Sapo ter anunciado o fim do serviço de alojamento de blogs, pedindo mesmo aos seus utilizadores que fizessem o backup da informação, já que daqui a poucos meses essa informação será apagada daqueles servidores. Vai daí, quisemos nós refletir sobre estas páginas únicas da história da internet. Ótima frase, bem bonita. De facto é extraordinário isso, não é? Que o Sapo vá apagar. É um bocado esquisito, não é? Sim, mas provavelmente... Nada se apaga da internet, eu sempre ouvi dizer. Porque o Sapo pediu a muitos blogs, não é? Imagina, eu tinha um blog, era popular, e o Sapo, não queres vir aqui para os Sim, blogs do Sapo? E agora, ao fim destes anos todos, uma traição. Certamente não Não sei haverá... se a palavra é traição, mas é um bocado Anda a esquisito. viver comigo, anda a viver para a não minha haverá- casa. Afinal já não estou interessado, não é? Não haverá tráfego. Afinal não, agora olha, leva as tuas coisas daqui. Não sei. Provavelmente Transfere isto para outro sítio qualquer. ninguém vai ver blogs, digo eu. Olha, pega nas tuas coisinhas e vai para a arrecadação da tua mãe. Olha, já que estás a falar, ao Bruno Vieira Amaral, Obrigado. vamos começar por ti esta semana, só Vamos. para tornar isto diferente e mais sei que eu atrativo. estou assim, estou chitado. Diz-me lá, tu que sabes tudo, ou achas que sim, os blogs desapareceram porque já não fazem falta, ou foram simplesmente e obviamente ultrapassados pelas redes sociais? Opa, sei lá, faz um inquérito com a Pronto, GFK. olha, vamos lá fazer isso. Se estás com esse mal à feitio boca já no da início do urna. programa... Não, vai falar com as pessoas, fala, Vai chatear olha, outro. entrevistas Exato. de rua. Pá, não fazem falta. Claro, se fizessem falta continuavam a existir. Ora bem, Não existem é porque não fazem falta. Olha, citando, eu estou a ouvir sempre este, não é anúncio, este separador aqui na Rádio Observador, e acho que é o professor Carlos Fiolhais que diz: Sim. tudo nasce, tudo morre. e tens feito disso o mantra da tua vida. E isso inclui os blogs. Claro que se fizessem falta continuavam a existir. Será que alguém já disse, desculpa, numa ruptura amorosa, será que alguém já disse essa frase? Do Carlos Em vez de Fiolhais. ser, não, em vez de ser, não és tu, como é que é? Não és tu, sou eu. Eu dizer, Tudo Se nasce, transforma, tudo tudo se transforma. nasce, Olha, tu morre. Eu acho que não tem E o nosso- espaço para isso. E o nosso amor. Não tens, não. Mas atenção, há aqui uma questão que é lá porque a atenção que dedicamos à internet esteja focada noutras coisas, não quer dizer que o papel que os blogs desempenhavam ou o conteúdo que eles publicavam tenha sido de facto substituído. Não foi. Não é? Não Essa é foi. que é a grande questão. Se é preciso Houve uma, escrever mais de 100 caracteres. Ora, Tiago. Não é? houve uma transformação. Não. Mas há Claro que publicações longas. a atenção foi transferida para redes sociais, mas o conteúdo, aquilo que os blogs permitiam e disponibilizavam, não tem nada a ver com aquilo que hoje existe nas redes sociais, e nomeadamente no X. Eu, por razões profissionais, tenho de ver o X de vez em quando, à procura de material. Eu não quero fazer... E às vezes gostavas de mudar de profissão só por causa disso. Aquilo é muito, muito mau. Não há nada ali que se aproveite. Provavelmente há pessoas que já me disseram: eu encontro ali links para coisas interessantes, tudo bem, sim. Mas em termos de produção, ou seja, texto ou pensamento, não há ali nada. E eu sei que há estrelas do X e que funcionam bem e que até depois usam, da mesma forma que os blogs foram usados, usam aquilo como plataforma para dar o salto para, por exemplo, para a televisão, mas... Ou para a política. Ou para a política também. E haverá uma arte de comunicar nas novas redes sociais, só que não substitui de facto aquilo que existia nos blogs, que era mais próximo
estaria ali alguns entre o jornalismo, a opinião nos jornais. Eu acho que houve uma transferência e eu acho que foi esse espaço que os blogs abriram, que foi uma clareira que permitiu a pessoas escreverem opinião que não tinham espaço para o fazer na imprensa tradicional, mas também dizia que estava entre ali o jornalismo e também experiências literárias, mesmo quando não aspiravam a ser publicados ou escritores, ou ser escritores, reputados, porque havia muitos que eram muito bons naquele formato, ou seja, aquilo provavelmente não funcionaria noutro formato, em livro, e isso era uma característica dos blogs que eu acho que não se transferiu para as redes sociais, a forma como são utilizadas agora. Agora, também não quero fazer aqui o discurso, aquilo antigamente houve uma idade de ouro e agora... Não, mas de facto eu perdia tempo, entre aspas, diariamente a ler vários blogs, sempre à espera das atualizações diárias, ali uma mão cheia de blogs, porque tinham, mesmo quando faziam textos mais curtos, havia, naqueles que eu lia, havia uma outra preocupação, talvez uma aspiração na qualidade, no estilo, que agora simplesmente, pelo menos do que me é dado pelo menos das redes que tu vês. Sim, pode ser um problema de pesquisa da minha parte, mas que não vejo, não encontro nos blogs. E havia uma grande diversidade. Eu acho que também se afunilou um pouco os temas. Talvez, uma vez mais, o problema pode ser meu. O problema pode ser teu. Pode ser meu. Mas está-se só a falar do mesmo. É verdade que no início dos blogs houve ali um impulso com a guerra do Iraque e que toda a gente comentava de um lado e do outro da trincheira, a guerra do Iraque, a invasão, quem é a favor, quem é contra, quem é que tem razão, quem é que não tem, mas ao mesmo tempo havia discussões, sei lá, sobre o cinema da Nouvelle Vague, coisas às vezes substanciais. E isso eu acho que se perdeu. Pedro Buxeri Mendes, será que entre as coisas que eventualmente se transferiram dos blogs para as redes sociais foram os comentários, a cultura do comentário? Os blogs estão mais perto da morte de Ana, não é? do que do nosso tempo. Sim. Por exemplo. Bem, eles lá fora até começam em 94, acho. Pronto, mas o blog Mas assim, sim, para nós. sim, e um dia que se faça, que não se vai fazer porque dá trabalho, uma história da extrema-esquerda em Portugal do século XXI, o blog é de 1999, e depois, enfim, os blogs foram essenciais para o cimentar de uma certa visão política da realidade que deu frutos e votos e lugares no Parlamento e no Parlamento Europeu e essas coisas todas que, pelos vistos, acabaram, não é? Vida é o resultado eleitoral da candidata mais próxima do Bloco. Os blogs eram um espaço de liberdade, enfim, passa a expressão, tinham uma característica muito interessante, que é uma característica que as redes sociais vieram a ter, que eram muito fáceis de fazer. Portanto, no fundo era clicar aqui, nome do blog, o blog do Tiago Pereira, não sei o quê, tal, depois começavas a escrever, eram muito fáceis de fazer. A questão dos comentários é tu teres a oportunidade de ter feedback àquilo que estás a escrever. Gosto muito do David Bowie, não sei quem. Portugal é o país do mundo com mais fãs do David Bowie, não sei se sabe. Tu não é do Nick Cave? Do Nick Cave, sim, mas cada vez que morre o David Bowie nós somos recordados que é o país do mundo com mais fãs do David Bowie. Per capita, não? Eu acho que cada português é 2 vezes fã do David Bowie. Bom, não interessa. Gostas muito do David Bowie, o meu disco favorito é o não sei quantos, depois outra pessoa comentava, o meu favorito é o não nada, e criava-se esta lógica de comunidade, acho que não se usava a palavra, em que tinhas feedback, e de facto ter feedback, ou seja, no fundo ter atenção, é o que todos nós queremos, todos os que estamos neste planeta, incluindo o Brandeira Amaral e eu próprio. Mesmo que não pareça. Não, e eu próprio. Agora estava fora. E os blogs criaram esta comunidade em que toda a gente podia participar, até porque o anonimato não era visto como um crime de lesa pátria, ou seja, tu podias ser só o TP, digamos assim, eu gosto muito deste comentador, do TP, quem é que ele será? Já ouvi dizer que ele é um poeta que vive na Serra do Marão e tal.
Essas coisas aconteciam, não é? Não sei se exatamente... Na Serra do Marão. Talvez na da Gardunha. Sim, exato. Não, e houve mesmo blogs que muito populares, assinados por gente que até de dado ponto não sabia quem era e depois veio-se a saber, não é? Mas só para dizer isto, que quando os blogs aparecem, não existem as redes sociais, nem os... Quando eu digo aparecem, é quando se tornam... quando fazem parte da vulgata do Sim, dia a dia. e quando são populares Portanto, estamos a falar da primeira década deste século, a primeira parte da primeira década deste século. Quando não sei o que é a guerra do Iraque, depois os atentados, aliás, os 11 de setembro e depois o referendo do aborto, o segundo referendo do aborto, não é? Tem um papel muito importante na promoção da discussão sobre a questão do aborto, sim, se não, a interrupção da gravidez, acho que 12 semanas, não é? Mas não existia, isto é importante dizer, não existiam redes sociais para nós compararmos, não é? Será que eu prefiro estar no X ou prefiro fazer um blog? Pronto, não havia, tanto que hoje em dia existe o Substack, não é? Onde alguns jornalistas fazem uma coisa muito parecida com o que eram os blogs, com a diferença que tentam ganhar algum dinheiro, não é? Como os Patreons. Sim, agora há esse novo formato que são newsletters, vá. Não, mas no fundo são posts, não é? Mas que no fundo são... É o mais próximo desse regresso. Publicações longas, são textos longos, sim. Como existiam no... Muita gente escreve posts longos no Facebook. Então se calhar os blogs não morreram, têm só outro formato. Por exemplo, eu não consigo entender como é que... Não, meu amigo, os blogs morreram. Vamos lá... Sim, os blogs morreram, sim. Mas é possível... Podemos concordar com... Mas não é preciso violência e bater... Mas é possível... Desculpem, é possível A Maria não blogar... concordou e... É possível blogar no Facebook. Claro. Blogar no... Sim, mas eu acho que é outra X, coisa. O X eram poucos caracteres e depois passaram a ser muito Só para dar um exemplo... Mas rápido que eu quero ouvir a Maria. Claro, estavas a falar nessa altura do referendo do aborto. Houve blogs criados para apoio a candidatos presidenciais e a partidos, coisa que hoje no Facebook não existe. Malta, os blogs para mim eram ação, as redes são reação. É uma coisa pronto, totalmente fechem diferente. o programa. Desliga. Fechem Acabou. o programa. Vamos embora. É isso no fundo, não é? Tu produzias, apesar de tu tinhas um ponto de vista, para além do eventual talento que eu acho que serviram para que muita gente e que fazia a diferença, não é? Que fazia a diferença porque havia ali havia mesmo um investimento e uma dedicação também de tempo e de cuidado com a escrita, que é uma coisa que se perdeu, não é? Quer dizer, tu abres estavas a falar do X, experimenta ir ao Truth Social, onde as pessoas respondem com memes ao Presidente dos Estados Unidos. Havia toda uma erótica dos blogs. Eu posso desenvolver esta ideia. Já falamos sobre isso. E da palavra, sobre a imagem, porque também é muito isso, os blogs vêm de um tempo pré-imagem, não é? Que é o que as redes vão trazendo, porque de repente imagina, tu no Facebook começas a ter uma imagem, até a tua foto de perfil, e isso de alguma forma quebra por completo um certo anonimato que ainda havia ali. E o encantamento? E o encantamento. Tu imaginares quem é que seria aquela pessoa. Que no fundo é o prolongamento do quê? Dos últimos anos dos jornais em que os jornalistas não eram estrelas. Não é? Eram tipos que assinavam, tu muitas vezes não sabias, nem querias saber, não era relevante quem era a cara do jornalista. E portanto o essencial era de facto aquilo que ele produzia. E, nesse sentido eu tenho imensa nostalgia, não é? Porque tu ligavas era aquilo que as pessoas faziam e não tanto à imagem que têm. Portanto, acho que é sobretudo essa lógica que se muda. Não só por estas questões políticas que são de facto vitais e que tiveram ali absolutamente encontraram ali um chão muito propício, mas de facto as pessoas, havia também esse tempo de distanciamento e de marcarem a agenda. Depois não há. As pessoas vão atrás do que está das primeiros dias. E havia uma coisa curiosa que era depois os blogs, mesmo sem redes sociais, que é aquilo que hoje em dia se calhar mais ajuda a, seja o que for, virar sucesso e virar coisa popular. Isso não existia, mas os blogs tornavam-se populares. Mas eu acho que as pessoas não começavam necessariamente com essa intenção, ou seja, o blog começa por ser o quê? É a primeira vez que tu abres o teu diário. Tinha esse registro confessional para mim. A ideia era essa. Tu queres atenção, não é? A ideia era essa. Mesmo que, lá está, tu tinhas alguns que começaram a ter e a gerar imenso público, mas depois também tiveste bloggers do solitário que esteve ali antes, coitado, provavelmente a falar para o boneco. E havia muito esse lado confessional, exatamente, não é? E, portanto, nas mais diferentes áreas, até no lifestyle, já vamos falar disso, penso, noutra parte. As pessoas, eu acho que as pessoas começaram, como nós próprios depois começaríamos nas redes, com muita ingenuidade, sem saber no fundo no que é que aquilo podia dar, que proporções ia assumir, e muito longe de imaginar que tudo aquilo era monetizável, não é? Porque tu, de facto, hoje tens o Substack, que de alguma forma
vai emular um pouco este registro de se escrever mais, com algum tempo, de marcar a agenda e não estar tanto a reboque desta atualidade mais rápida, mas as pessoas já estão a pensar naquilo como modelo de negócio. Claro. Sabem ao que vão, não é? Não é propriamente uma coisa, eu vou escrever aqui uns desabafos. Não. Depois a questão do tamanho também é fundamental, porque eu acho que estávamos a falar há pouco disso. Mesmo quando tu tens posts longos no Facebook, ou no Twitter, ou quer que seja. Ou no Instagram. Eu acho que não tem, de facto, essa capacidade reflexiva do blog, que o blog tinha, porque o tempo é outro. Tu hoje, mesmo que não queiras ler uma opinião sobre uma coisa, ela já alguém publicou. Já está na tua cara. Já percebes? Já há ali quase uma cuspidela, perdão, uma imagem muito imediata de reação a qualquer tema da atualidade, que se calhar não tem 3 linhas, mas gastaram milhares de linhas, mas na verdade aquilo continua a ser... O formato influencia o conteúdo e influencia a forma como é consumido, não é? Também, obviamente, porque isto depois é uma voragem, não é? Porque é preciso depois também... Porque é que os blogs depois também não fazem sentido, se calhar hoje? Não fazem porque também precisas ter pessoas com massa crítica e com vontade de se sentarem e de lerem um post estruturado, bem escrito, e de pensar, olha, se calhar isto é o mais importante do meu dia, não é tanto aquilo que eu consumi de manhã à noite, que é completamente irrelevante, que é muita informação, mas triturada vale 0. Muito. Queres acrescentar alguma coisa? Sim, rapidamente, Pedro. Uma ou duas coisas. Um dos fenómenos a que iremos assistir nos próximos tempos, meses, poucos anos, é perceber que os mais velhos, quando eu digo os mais velhos, são pessoas de 60, 70, 80, também estão muito na internet e também consomem muito texto na internet, seja nas redes sociais, como se diz, e eventualmente os blogs poderão voltar. A questão que os blogs revelaram também no princípio, uma das questões que revelaram foi, e eu acho que isso deve ser dito, afinal há muita gente em Portugal que escreve bem. Pronto. E portanto dava gosto de ler. Eu acho que se algumas dessas pessoas voltassem a ter blogs, não sei, talvez a Maria, acho que concordas, nós também voltaríamos a ler, voltaríamos a ler, não é? Vou ler o blog do Tiago Pereira, então ele tem um blog, sim, agora tem um blog outra vez. A questão é que muitas dessas pessoas que eram muito boas estão hoje instaladas, e aqui a palavra é neutra, no poder, não é? Ganham um dinheirão a escrever para o Expresso ou para o... Não vou fazer um blog, não é? Portanto, havia uma certa generosidade desses autores que se perdeu quando perceberam que é muito melhor ser pago para escrever. Enquanto usais cenas vazias também, não é? Eu vou pôr entre aspas a generosidade, mas podemos falar disso. Já cá voltamos. Chegamos ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana estamos às voltas com os blogs. Que lugar ocuparam, o que é feito deles e que legado deixaram? Bruno Vieira Amaral, hoje fala-se muito de polarização. Está tudo muito polarizado nas redes sociais e no discurso e nas opiniões e nos comentários. No tempo dos blogs havia polarização? Havia alguma polarização. Fazia parte da mística? Fazia, e havia polarização sobre muitos assuntos. As polémicas, hoje a polarização nós quase que ligamos exclusivamente à política, mas nos blogs havia polarização sobre tudo e mais alguma coisa, sobre literatura, sobre filmes, mas era uma polarização que obrigava a um certo argumentário. Ou seja, não era só dizer vai morrer longe, não sei, pronto. Era preciso sustentar esse desejo. Era porque também, e era por isso que eu estava a falar da erótica dos blogs. Cá está. Nós escrevíamos nos blogs, porque os blogs, como não tínhamos de pôr a fotografia, os blogs permitiam-nos a todos ser um bocadinho mais altos, mais sexys, mais cultos. Não, mais cool. Sim. Mais sexy. No fundo, os blogs... Estávamos David Bowie, não é? Exatamente. Imagina, eu escrever, sem ninguém estar a ver a fotografia, vou falar sobre o álbum Low do David Bowie. Sim. E de repente quem está a ler do outro lado, este tipo deve ser assim. Guapo, muito guapo. E depois de vez em quando havia jantares dos blogs coletivos e sei lá, idas a discotecas. Essa era outra e as pessoas viam-se. Espera aí,
esta pessoa não parece aquela pessoa que eu Isso idealizei. era outro Enfim, lado interessante, que eram os blogs coletivos, não é? os blogs coletivos. Com muitos autores. Que começaram logo no início, ou pelo menos do início do Grande Impacto. A Coluna Infame Que ainda existe. é um blog Sim, coletivo e alguns ainda existem, mas eu lembro do blog de esquerda. A primeira vez que eu publiquei num blog foi no blog de esquerda, que era do José Mário Silva. Eu tinha-o conhecido e ele convidou-me para escrever uns que eles chamavam um shot, onde também escrevia o Ricardo Araújo Pereira, de vez em quando mandava, antes ainda do Gato Fedorento, porque os Gato Fedorento também tiveram um blog. E há um livro. E depois deu um livro e outros. Mas havia, e para voltar a esta ideia, sem falar, depois podemos falar dos blogs coletivos, havia este esforço, ou pelo menos esta oportunidade para todos nos mostrarmos um bocadinho mais cultos, mais cool, mais sexy, de falar prolongadamente sobre as coisas de que gostávamos, de como íamos ao King ver filmes do Jim Jarmusch às 3 da tarde, uma terça-feira, e isso Era maravilhoso. Era maravilhoso porque de repente tinha as pessoas. Epá, eu também estava no King naquela terça-feira à tarde de agosto a ver um filme do Jarmusch. Isso já parece os pregões do Blitz, não é? Exato. Quem é que estava no King e tinha uma camisola às riscas? Pronto, e isso funcionava assim. E eu acho que era uma das características muito apelativas dos blogs, era essa. Permitia-nos Isso é outra coisa, agremiava, não é? Que é uma coisa que hoje... porque encontravas rapidamente e mesmo naquilo que lias, tu ias selecionando aqueles que eram mais próximos da tua sensibilidade, criando ali uma espécie de comunidade, porque depois linkava-se, não é? Este post tão divertido, e quando alguém linkava um post que tu tinhas publicado, de repente, uau, cheguei ao topo do mundo. Eu lembro-me uma vez, acho que não quero mentir, mas foi o Rogério Casanova, que tinha a Pastoral Portuguesa, linkou um post que eu publiquei no meu blog. E tu sentiste que conquistaste... Eu disse, epá, é este grupo, é esta malta eu fui que linkado pelo Pacheco Pereira. Não estás a ver? E aquilo era importante. Mas era um blog Era teu? uma validação, era um blog blog meu. Acho que se não Mas tu foi assinavas com o teu nome? Sim, acho que sim. Ou BVA, não é? Se calhar. Sim, mas não era. Mas não interessa, mesmo que não tivesse assinado com. Escrevias sobre tudo ou sobre... Não, escrevia sobre. Sobre isto e mas aquilo, lá está. sobre isto e Escrevia. Porque eu estive a reler agora que. Tiveste vergonha? Não tive. Estive a reler agora que foi anunciado o fim, porque ainda tenho que transferir algumas coisas tenho guardadas, mas escrevia desde sobre filmes pornográficos, alguns dos textos que estiveram na base do meu primeiro romance foram publicados ali. Mas como é que se chamava o blog? Circo da Lama. Circo da Lama. Circo da Lama. Estão lá os textos que depois estão no livro. Mas está no SAP, se eu fizer um Google, chego lá. Chegas lá, claro. Mas tem que ser rápido, depois. Não, acho que é até junho. Acho que é até junho. Não, eu vou pagar. Vou correr agora para casa a pagar. Pronto, já falei. Pedro Buxeri Mendes, mas já também quer saber se também... Eu ia dizer uma coisa... Tu escrevias em blogs também? Sim, eu ia dizer uma coisa interessante, que é... Claro. Acho que é interessante. Não fazes tu outra coisa. Não, sim, digo muitas coisas sem interesse, mas também digo algumas coisas. Mas tens de contar essa história do Pacheco Pereira. Que era muito lido o blog dele. Sim. Os blogs, é justo dizer que deram origem à iniciativa liberal, creio eu que é uma coisa que concordaremos, não é? Muita daquela malta conheceu o pensamento através dos blogs, não é? Podemos dizer que houve muitas mudanças ou coisas que aconteceram na política por causa e à boleia dos blogs? O reforço da extrema-esquerda, se nós pensarmos um bocadinho em retrospectiva, já se nota que a esquerda e a extrema-esquerda é muito mais combativa do que as pessoas que não são de esquerda e que não são de extrema-esquerda, não é? As guerras nos blogs, das discussões, eles de extrema-esquerda, tinham sempre mais um post, mais um argumento, mais uma ideia. Eu não estou a dizer agora a discutir se são bons argumentos ou maus, pouco importa agora. O princípio dos blogs coincide com a subida meteórica do Bloco de Esquerda e da afirmação de um discurso de extrema-esquerda que hoje se chama wokista,
no espaço público português e que teve o seu pináculo na geringonça, não é? Mas também abriu espaço para uma direita Pronto. que até aí... Em contraponto, também se percebeu, ou pessoas que se identificavam com outro tipo de ideário político e ideológico, passa a expressão como era o meu caso, percebeu, afinal há aqui uns tipos que também são enfim, pensam como eu, digamos assim, são pelo mercado livre, são contra o socialismo ou são por uma alternativa ao socialismo, para ser mais preciso. E que não são fascistas. Não se usava muito na altura, creio eu, a palavra, não sei, creio eu. Hoje, Sabe o que é? Não se usava o fascismo. Não era tão as pessoas corrente não como eram tão hoje. fãs. Estava implícito. Pronto, Não é? mas Se as fosse pessoas não eram direita, tão eras fãs de fascista. David Bowie como são hoje, nem usavam tantas vezes essa palavra. E havia aquilo que agora chamamos insights, não é? Coisas bem apanhadas. Eu lembro de uma vez num blog que eu fiz um grande texto sobre as lasanhas do Lidl. Pronto, estás a ver? Mas como é que se chamava o blog? Já os vou dizer fora de microfone. E assinavas com o teu nome? Não. Alguns sim, outros não. Mas Sacana. Lasanhas do Lidl. Blog. Mas eram não sei Já viste que lasanhas do Lidl parece o nome de uma terra? Eu, Onde é que vais passar férias? Ali em lasanhas do Lidl. Lasanhas do eu Lidl. recordo-me que o Pedro Rolo Duarte linkou e comentou e não sei o quê no blog dele. E enfim, alguns de nós sentiam-se parte de uma certa comunidade, mas eu, correndo o risco de estar a ser tolo, eu não me lembro que nós nos achássemos, ou que alguns de nós nos achássemos superiores aos outros. Não, pelo contrário, muitas vezes achávamos era inferiores. Como é que que escrevem tão bem sobre estas coisas? Sobre a apanha da azeitona. Sobre as lasanhas do Lidl. E depois também não acharíamos, Bruno, e aqui ajuda-me, Maria, Tiago, ajudem-me, também não nos acharíamos superiores a quem não tinha blogs e a quem não lia blogs. Ler blogs era uma coisa como, pronto, eu jogo ping-pong e tu não tens blog, Sim. então se calhar fazes surf. E nem sinalizavas isso, ou seja, não era sequer uma virtude Não superior. tinhas uma não é? t-shirt a dizer Sim. eu tinha um blog. Maria Ramos Mas agora Silva. se calhar faz sentido. Desculpa, deixa só recordar, antes que me esqueça, que existe um livro na Exatamente. Fundação Francisco Manuel dos existe Santos, senhor, que tem que se chama A Blogosfera Portuguesa, da coluna infame ao ocaso de uma era. que conta bem esta história, Sim, não o é? título não é Grande Pistola, mas o livro é Grande engraçado. pistola, sim É um senhor. daqueles livros fininhos, baratuchos da Fundação É verdade. Francisco Grande Manuel. pistola é o tipo de termo que se usava No ainda antes dos blogs. No tempo dos blogs. Maria Ramos Silva, podemos dizer que foi com os blogs que nasceu o conteúdo, entre aspas, conteúdo lifestyle, como hoje o conhecemos. Também, não é? A Pipoca Mais Doce é uma das pioneiras, se não mesmo a pioneira, e que se mantém até hoje. Lá está, eu acho que não só porque tem talento, que é óbvio, mas porque cultivava também muita palavra, ou seja, aquilo não começou por ser uma coisa, deixa-me cá tirar fotos. Aliás, ela na altura nem aparecia a cara dela, ela começou a fazer umas fotos mais rudimentares da roupa, mas ninguém estava a pensar que ia tagar. E foi assim que nasceu o influencing, não é? Sim, Por mas um lá lado. está. Mas ela própria também penso que já falou sobre isso. Era uma coisa quase um registro diarístico. De repente tu abres um pouco ali as páginas da tua vida, vais abafando, a comunidade vai crescendo e pronto, depois aquilo E toma depois um foi rumo. preciso gerir profissionalmente. E os blogs também depois serviram para fazer essa triagem, não é? Para peneirar, porque nem toda a gente de facto depois resistiu em termos de carreira ou de aspirações até hoje, não é? Eu só queria dizer uma coisa, eu nunca fui linkada, não era assim tão popular, não, mas fui insultada. Mas isso é bom. É quase a mesma coisa, mas ao hoje contrário. consigo rir-me um bocadinho, mas na altura, eu lembro, foi na altura em que trabalhei com o Pedro Rolo Duarte, curiosamente, e ele também era alvo ali da mesma origem. E lá está, isto porque também, de certa forma, eu acho que os blogs têm evidentemente esse conforto e trouxeram para muitos o conforto do anonimato, mas também trazem ali a semente da selvageria, não é? Aquilo ainda não está, ainda começou A ali barbárie. a barbárie também de certa forma começou ali, porque eu recordo-me também depois a coberta dessa descrição, desse recuo em termos públicos, que havia gente a chamar-nos as coisas mais liam e depois iam para um teclado dizer, este tipo é assim assado, que as coisas mais, normalmente era uma palavra só com 4 letras, começava por P e acabava em A, portanto aquilo também era curtinho, mas era chato e eu lembro-me, depois chegavas àquele ponto que na altura ainda fazia sentido, porque eram casos, lá está, nós achávamos que o lodo não iria crescer, não é? Mal sabíamos, mas há sempre margem para... mal sabíamos, mas na altura ainda pensavas, isto era uma coisa relativamente rara, vale a pena apoquentar-te, Mas diz-me uma acusar as coisa, pessoas de difamação, porque de facto depois também isso, não é? Havia de tudo. Não é? Escrevias num blog teu, escrevias num blog coletivo?
Não, eu cheguei a ter uma coisa com amigos de forma muito amadora, mas curiosamente, quando penso nisso, já com muita imagem, portanto, imaginava aquilo quase como um pré-site, assim, uma coisa. Gostava muito de seguia sobretudo coisas mais ligadas aos livros. Agora gostava, de facto, dessa experiência e dessa capacidade de agremiação, porque, de facto, como o Bruno dizia, muitas destas experiências eram também coletivas. Não é? Havia lobos solitários, mas havia ali pontos de encontro que depois se reuniam. E havia pessoal que andava na alcateia e depois era um lobo solitário à noite. Também, ou seja, mas já sabemos que vais apagar o teu blog rapidamente para ninguém ler. Mas e que blogs é que tu lias? Epá, lia muita coisa. Isso interessa muito. O que é que vocês seguiam na altura? Lia muita coisa, mas deixa-me ainda só, antes de ir ao que lia, houve uma altura em que começámos a dar muita importância às visitas. Porque ao número de pessoas que iam ao blog. Lembro-me que depois havia uma ferramenta que permitia ver até de onde é que as pessoas vinham. Sim. E depois acordavas um dia e vias que tinhas, sei lá, 10.000 visitas. Epá, tinhas viralizado. Alguma coisa que escreveste tinha viralizado e depois vias que tinha sido um post qualquer. Como se tivesse ido para a bolsa. Epá, e tu dizes, de onde é que isto veio? Tentar perceber, ias investigar. E foi aí que eu acho que as pessoas algumas pessoas, claro, começaram a perceber que aquilo tinha um potencial. Exato. Que ia muito além deste sentido fraternal, de comunidade. Podia ser um negócio, vá. Exatamente. Não para toda a gente e também um negócio neste sentido de servir de trampolim para outros negócios. Outros voos, não é? Outros negócios. Outras situações. E aí também, num certo sentido, começou a morrer a blogosfera. Porque tu sabes, então, mas se eu posso ser pago para escrever, porque é que eu vou estar aqui a escrever? Quando acaba esse lado mais amador e se transforma. Mas de início, há outros objetivos. Havia pessoas que tinham perfeita consciência que aquilo podia, desde o início, podia servir de trampolim. Mas não só a favor deles, diria. Não só para escreverem noutros lugares, mas até para fazerem outras coisas, como a política. Como vieram a fazer. Estava a falar, por exemplo, o Rui Tavares destaca-se em primeiro lugar na blogosfera. É aí que ele, o Gato Fedorento começa por ser um blog, antes de ser um quarteto que faz televisão, não é? Antes de ser começa na televisão. Pronto, blog. servia de plataforma. O que é que eu lia? Além desses, o Maradona, que escreveu, tinha o blog A Causa Foi Modificada, eu acho que não tem ainda, não sei. Não sei, não fui verificar, mas servia uma espécie de agregador, pelo menos para a blogosfera que eu me movimentava. O Tiago Cavaco também, com a Voz do Deserto. O último post de Causa Foi Modificada, 16 de janeiro de 2015. Pois. A Pastoral Portuguesa do Rogério Casanova. Os blogs do Vasco Barreto, que na altura... O blog do Maradona corre o risco de ser apagado pelo SAP. Descontinuado. Não, apagado. Ser apagado para sempre. Desculpa. O Vasco Barreto, na altura, acho que não assinava com um nome que tinha... Teve vários, mas a memória inventada, lembro-me pelo menos desse. Mas teve outros, agora acho que ainda tem o Ouriquense, não sei se escreve lá muito frequentemente, e havia coisas muito diversas. Por exemplo, tinhas a Miss Pearls, da Isabel Golão, a Bomba Inteligente, da Carla Quevedo, o Ana de Amsterdã, da Ana Cássia Rebelo, esse que acabou em livro, a Pipoca, a Rititi também acabou em livro, também chegou a livro, mas havia muitos blogs. E as pessoas punham os links para os outros blogs, também havia essa generosidade. Não havia só generosidade, mas havia até quase a exigência. Havia pessoas que ficavam extremamente furiosas se tu, por exemplo, num post... Se tu referisse e não fizesse o link. Sim. Porque havia ali uma espécie de código. Sim. Oficioso. Sim. Exato, eu linkei o teu post quando te referi e agora tu não linkaste o meu. Eu evitava fazer links, pelo menos no meu blog, para não entrar precisamente nesse lambecosismo. Peço desculpa. Ora, essa eu acho que é uma ótima palavra. Que era um bocadinho. Às vezes havia pôr o link, mas depois não te esqueças de mim, ok? Exato. Mas era só, não era por nenhum código deontológico. Era mais por isso. Nesta altura ainda não se diz que a imprensa vai acabar ou que vai. Sim. O grande salto, o grande leap acontece com a grande transformação acontece com os telefones smartphones, os chamados iPhones, não é? E há quem tenha também aqueles do outro sistema operativo, agora não me lembro o nome, o Android.
o telefone permite que nós estejamos à espera do método, à espera do médico ou o que for, e estejamos a consumir texto, informação, Temos imagem. o nosso E tudo feed agregado, de não é? A RSS. forma como também tens a informação agregada. Porque Sim, o blog sim. tu tinhas que ir a cada um Não, e dos tinhas blogs. que Não, mas sentar podias ao agregar- teclado Sim, mas, e não é pronto. uma app, Os blogs fazem parte desse tempo da internet em que a internet primeiro era uma espécie de enciclopédia, não é? E depois a internet também é um sítio onde tu podes fazer coisas, e as coisas que podias fazer são precisamente os blogs, eram os blogs. Não marcavas ainda Sim. um apartamento em Praga para ir com Mas diz-me, umas Pedro, que viagens. blogs lias tu? Não me lembro bem, palavra de honra, não me lembro bem. Sei que comecei a deixar de ler blogs quando da discussão do aborto. Porque era tão agressivo. Enfim, algumas interações eram tão agressivas. E, claro, eu como qualquer pessoa, adoro ver pancada. Não é? Sim, como é que se diz? Gosto de estar sentado e gosto que estejam à luta à minha frente. 2007, portanto. Mas aquilo pareceu-me depois às tantas poluição, vá, e deixar de consumir blogs, mas alguns eram bem apanhados, mas depois eu acho que os melhores blogs também passaram a ser uma espécie de hipercultura, não é? Citavam 16 autores de que tu nunca tinhas ouvido falar. E isso também, enfim, acabou por afastar algumas pessoas, pelo menos, ou no meu caso. Aliás, eu depois voltarei aos Twitters e não sei o quê, onde já não estou, muito porque percebi que era uma fonte de informação sobre coisas que me interessavam. Neste caso, Fórmula 1. Pronto. E era um sítio onde... Porque depois a opinião em Portugal... A opinião, os textos os textos livres e de opinião, enfim, no Facebook ou no Twitter ou nos blogs, caso eu lesse, passaram a ser muito... Havia sempre um recado implícito e às vezes explícito. Portanto, nunca eram... No limite era... não, está a chover muito em Lisboa e quando é que Moedas acaba não sei o quê. Ou seja, hoje em dia, e desde há uns anos, há sempre uma mensagem, há sempre um recado, há sempre um ataque. Pronto, e isso torna as coisas um bocadinho menos interessantes, mas... Quer dizer, e eu próprio também o fiz, não é? Não sou nenhum... Não sou Ora é essa. Maria, para terminar, lembras-te? Eu não me lembro. Estou com o Pedro, não me lembro, mas lembro-me de facto de terem chegado a um ponto. Eu penso que isso foi muito dissuasivo de certa forma, em que a ingenuidade passou para o outro extremo, que é tornarem-se círculos demasiado fechados. E não te esqueças que também não havia aquilo que depois também de alguma forma alimentou ainda mais o outro, que é a caixa de comentários como nós hoje a conhecemos. Sim. Isso não havia. Tinhas um e-mail, pronto, alguém podia deixar lá qualquer coisa, mas isso também implicava que a pessoa desse um certo passo também a mais, não é? Se mostrasse, não mostrando, também obrigava a escrever com pés e cabeça, porque depois também querias responder, estar à altura da resposta, não é? Porque também havia esse lado. Mas não era a caixa de comentários como tu tens hoje. Eu acho que as pessoas hoje estão mais preocupadas em ter tempo para estar na caixa de comentários do que em produzir conteúdo ativo para ser objeto de discussão. E controlavas, na altura podias ter caixa de comentários. Exatamente. Ou não ter caixa de comentários. E tendo caixa de comentários, se eram logo automaticamente publicados ou não. Deixa-me só dizer que eu fui membro de um blog coletivo até há muito pouco tempo, que foi do Sporting, que se chamava És a Nossa Fé, e que foi um blog que eu lia com alguma regularidade. Para quê, Bruno? Estou a brincar. Também há muitos desportos, é verdade. E, portanto, foi o único blog, só para tu veres como eu sou um lobo solitário, para o bem e para o mal, foi o único blog coletivo para o qual eu alguma vez fui convidado, e aceitei. E estive num almoço de blogs há muitíssimo pouco tempo, do Corta-Fitas, portanto fui convidado como convidado especial, enfim, muito obrigado ao João Távora que me convidou. Não participavas no blog, mas foste... Não participava nem participo. E foi a única vez que estive num encontro de blogs, com pessoas que faziam blog fisicamente. Vá. Muito bem. O que é que comeste? Estava ótimo, comi mão de vaca, mas estava ótimo. Muito bem apropriado. recebido, muito, enfim, foi ótimo. Muito bem, final de mais um pop-up. Já sabem que podem escrever-nos para popup@observador.pt. Continuem a seguir-nos nas plataformas de podcast. Voltamos na segunda-feira com as sugestões da semana. Até lá.